Agora nós vamos direto à região norte do país. Aqui por lá, o Ministério Público Federal vem tendo avanços no pacto com frigoríficos para coibir a compra de gado de fazendas irregulares, que tenham problemas com desmatamento ilegal ou trabalho escravo, por exemplo. Desde 2009, mais de 100 plantas frigoríficas de 9 estados assumiram compromissos com a iniciativa. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Procurador da República, Rafael de Silva Rocha. Rafael, antes de mais nada, obrigada pela presença e seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Obrigado, Michele. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu já vou começar te perguntando, Rafael, para começar nosso bate-papo, eu gostaria de saber como é que o Ministério Público atua para coibir a compra de animais provenientes de propriedades de áreas desmatadas ilegalmente. Conta pra gente. A principal estratégia para coibir essa comercialização de animais de origem irregular é o carne legal. É um programa que consiste na assinatura de termos de ajustamento de conduta, pelos quais os frigoríficos se comprometem a fazer esse monitoramento. Existem tecnologias, existem informações públicas de fácil acesso, então não há justificativa, não há desculpa para que os frigoríficos continuem adquirindo gado de áreas desmatadas, de fazendas onde o proprietário foi autuado por trabalho escravo e outras irregularidades. E se ele comprar, ele acaba se associando, financiando essas práticas. E é exatamente isso que o Ministério Público pretende evitar. Recentemente, o Ministério Público Federal assinou 10 termos de ajustamento de conduta, as TACs, com abatedouros da região para que não comprassem mais animais de áreas desmatadas ilegalmente da floresta amazônica ou que façam parte aí da lista de trabalho escravo. Foi justamente o que você comentou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ação, Rafael. Bom, aqui no Amazonas, nós fizemos um mapeamento e identificamos 10 principais frigoríficos. E por que eu considero que são os principais? Porque eles são inspecionados pelo órgão federal, que é o Ministério da Agricultura, e pelo órgão estadual, que é a ADAF, presumindo, então, que eles possuem maior capacidade de abate. Esses 10 frigoríficos, ao longo dos anos, foram investigados, de fato, realizaram compras irregulares e foram convidados pelo Ministério Público para celebrarem esse acordo. Então, hoje, eu posso afirmar que no Amazonas, nenhum desses principais frigoríficos possui autorização para continuar recebendo esse gado. E aí nós sabemos que o boi não vai morrer de velho no pasto por causa disso, e precisamos conjugar com outras estratégias para incentivar a regularização e coibir o desmatamento. Quais os reflexos dessa iniciativa? Assim, eu posso entender isso como uma demonstração de um avanço contra o desmatamento ilegal? Sim, é um avanço, mas como eu acabei de afirmar, nós precisamos conjugar com outras estratégias. Então, vamos nos colocar na situação de um produtor, um pecuarista que tenha um passivo ambiental. Ele tem um choque inicial, porque ele quer comercializar o seu gado e vai encontrar a porta do frigorífico fechada. E pode ser que ele busque contornar essa dificuldade. Então, qual vai ser o primeiro movimento que ele vai fazer? Ele vai buscar outro frigorífico que possa comprar esse gado. No Amazonas, essas portas foram fechadas. Mas em alguns estados vizinhos, como Acre e Rondônia, ainda existem frigoríficos grandes, com alto poder de abate, que continuam recebendo esse gado. Então, o Ministério Público precisa continuar trabalhando para evitar que o TAC seja enfraquecido em razão dessas possibilidades de contornar a proibição. E, ao mesmo tempo, nós também precisamos ter em mente que uma fazenda pode vender sim para o frigorífico, para o abate, mas que ela pode também vender para outras fazendas. E aí cai no problema do fornecedor indireto. Então, o Ministério Público também tem estratégias para ir, aos poucos, fechando o cerco e mostrar que não vale a pena desmatar, porque a área desmatada não vai poder ser explorada economicamente, e que vale a pena, sim, buscar uma regularização ambiental. O caminho preferencial é o CAR, mas o Ministério Público também faz acordos para reinserir esse produtor na cadeia e não causar prejuízo a ninguém, porque o que se quer, no final das contas, é coibir o desmatamento e incentivar a regularização ambiental. Entendi. É possível mensurar quanto essa iniciativa já contribuiu para a preservação da floresta amazônica? Olha, essa é a pergunta mais difícil e você tocou num ponto muito importante. Inicialmente, no Pará, quando a estratégia começou, foi possível observar uma redução de 60% do desmatamento de um ano para o outro. Mas aí, por um lado, você percebe
que os frigoríficos aprendem a estratégia de investigação do Ministério Público, que inicialmente era apenas cruzamento com listas de áreas embargadas e do trabalho escravo. Então, eles faziam esse monitoramento, mas continuavam recebendo gado de terra indígena, de unidade de conservação ou de áreas em que houve desmatamento ilegal. Isso não atende plenamente o que o Ministério Público está buscando. Então, aos poucos, nós fomos entendendo que é muito difícil mensurar o impacto total, até porque é uma estratégia que não é isolada. Existe o trabalho do Ministério Público em outras áreas, dentro da tutela do meio ambiente, e também existe o trabalho dos órgãos ambientais, do IBAMA, dos órgãos estaduais de meio ambiente. Então, eu fico imaginando qual seria o cenário do desmatamento se não houvesse iniciativas como essa. Se os frigoríficos pudessem adquirir livremente gado criado em áreas embargadas, em terras indígenas, em unidades de conservação. Tenho certeza que o cenário seria ainda pior. Mas eu espero que aí fica o convite, fica a proposta para a academia. Eu espero que algum estudioso, algum cientista consiga fazer um estudo para mensurar exatamente qual é o impacto do carne ilegal em relação a toda essa problemática do desmatamento. Mas é muito difícil, como eu acredito ter demonstrado. Convite feito para a academia, então, Rafael. Rafael da Silva Rocha, procurador da República, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, um abraço. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.